Bem, então, eu resolvi trazer uma reflexão, não é uma reflexão, não vou falar muito, um pouco diferente das que eu tenho trago ultimamente, né, nas oportunidades que o pastor tem me dado, né. Eu tenho falado geralmente, né, sobre a questão do coronavírus, né, pego um texto e trabalho de forma temática, né, um texto sagrado, através de forma temática sobre a questão do coronavírus, sobre a questão da quarentena, sobre a questão do isolamento, né, mas a gente já está mais de um mês, né, longe da igreja, né, longe de estarmos presentes, né, um vendo o outro presencialmente, tendo comunhão presencialmente, né, isso tem me preocupado muito, né, porque eu acredito também que a igreja não pode ficar sem o alimento ali, exposição, texto a texto ali, da palavra de Deus. Então, eu resolvi fazer uma exposição das Escrituras Sagradas, verso a verso, né, explicar o texto e aplicar, e com certeza também vai conversar aí com o que estamos vivendo, porque a Bíblia ela sempre conversa com a nossa realidade. Amém? Então vai ser dessa forma nessa noite. Em janeiro, né, eu tive a oportunidade de trazer algumas palavras lá na igreja, né, eu preguei Salmo 1, 3 pregações de Salmo 1, né, dividi em 3 partes, Salmo 1, verso 1 e 2, Salmo 1, versos 3 e 4, e Salmo 1, versos 5 e 6, e eu queria continuar, né, em Salmo, agora Salmo 2. O Salmo 2, ele apesar de a gente talvez não estar tão habituado a ele no nosso meio eclesiástico, a gente não conhecer tanto o Salmo 2, tem outros salmos mais conhecidos, como o primeiro, né, como o 23, o 46, o 150, enfim, tem vários salmos bastante conhecidos. O Salmo 2 talvez não seja tão conhecido, a gente não conheça tanto, né, atualmente, mas é um salmo que era extremamente conhecido ali pela igreja primitiva, né. Eu li alguns comentaristas falando sobre o Salmo 2 e eles falam que é o salmo mais citado do Novo Testamento. Eu não contei, né, mas eu acredito nesses comentaristas. O Salmo 2 ele é um salmo messiânico, tá? O que significa ser um salmo messiânico? É um salmo que tem um aspecto profético, ou seja, é um salmo que aponta para Cristo. Ele tem um aspecto profético que aponta para Cristo, né? E ele fala da natureza caída do homem, né? Como nós somos totalmente depravados, como nós somos totalmente corrompidos, né? E como isso resulta em uma humilhação perante o Criador. E essa natureza pecaminosa, a gente vê ela em toda a Escritura Sagrada nos falando sobre isso, né? Por exemplo, Paulo, em Romanos 3, verso 10 a 12, vai falar sobre isso. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum apenas, nenhum só, nenhum sequer. Né? Então ele vai falar sobre essa natureza, né, que a Bíblia nos fala sobre ela, nossa natureza pecaminosa, e como ela deve nos fazer, o reconhecimento dela deve nos fazer nos humilhar perante o Criador, perante Deus Todo-Poderoso. Né? Ele também fala sobre o contraste, né? Soberania de Deus versus insensatez humana. Quando a gente compara a sabedoria de Deus com a sabedoria humana, nós percebemos que a sabedoria humana, na verdade, é uma sabedoria insensata. Né? A insensatez humana ela fica mais clara quando perto da soberania divina. Isso também deve nos humilhar. Ele também é um salmo davídico. Né? Atos 4, 24 vai revelar que esse salmo é um salmo davídico. Né? Vai dizer assim: unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi, teu servo. Então, ele cita o Salmo 2. Né? Então, essa é uma breve introdução aí, breve contextualização do Salmo 2, para que agora a gente possa estar entrando na exposição da palavra de Deus. Então, vamos ler primeiro o Salmo 2 completo, e depois eu vou passando versículo por versículo, explicando e aplicando em nossas vidas. Amém? Então, vamos ler Salmo 2. Se os irmãos puderem pegar a Bíblia e estar com ela aberta em Salmos 2 para estar acompanhando a exposição das Escrituras Sagradas, eu vou ficar em Salmo 2, de vez em quando eu vou pegar um versículo ali, um versículo aqui, para fundamentar aí com relação à forma da gente entender as Escrituras Sagradas, a nossa forma de entender a vida, a cosmovisão cristã, para que a gente possa fundamentar aí o Salmo 2, para que a gente possa entender melhor o contexto de Salmo 2, o que é o Salmo 2, o que ele quer dizer nesse Salmo, mas a gente vai ficar principalmente no Salmo 2, então você pode ficar com o Salmo 2 aberto, tá bom? Então vamos ler então. Porque ele
Não, porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se irá, o Senhor zombará deles, então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. Proclamarei o decreto, o Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos destruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que se não irem, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Amém? Então esse é o Salmo de número 2. Então o primeiro versículo ele começa falando: porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Tem uma outra tradução que eu acho que é ainda mais fácil de te enxergar o que a Bíblia está querendo dizer, o que os salmistas, o Davi quer dizer nesse texto. Diz assim, ó: porque os gentios se amotinam e os povos intrigam em vão. Ou seja, ele está falando o quê? Da rebelião, a rebelião do povo contra o Deus Criador. Que o povo é um povo que se rebela de forma intencional contra o Deus Criador de todas as coisas. Né? E o que isso significa? Significa que como eu vou falar, é uma rebelião em vão. Por quê? Porque a rebelião contra o Deus Todo-Poderoso ela é garantia da derrota. A rebelião contra o Deus Todo-Poderoso ela necessariamente culmina na derrota. O salmista está querendo dizer aqui, está querendo nos revelar aqui, que o salmista está querendo nos revelar aqui que que o mundo que a gente vive, ele não é um mundo neutro. Ele não é um mundo neutro. Ele é um mundo corrompido. Ele está dizendo aqui que o mundo que nós vivemos não é um mundo neutro, mas é um mundo totalmente depravado. Um mundo que se rebela contra Deus intencionalmente. Um mundo rebelde. Aí algumas pessoas vão dizer: ah, Tiago, mas essa rebelião, como que as pessoas se rebelam intencionalmente contra Deus, se muitas pessoas nem conhecem muito bem a Deus, se muitas pessoas nem conhecem muito bem as Escrituras Sagradas. Mas Paulo vai responder isso para a gente. Ele vai dizer que tem uma lei moral dentro de nós. Essa lei moral na teologia é conhecida como a revelação geral imediata. E diz assim, Romanos 2, versos 14 e 15, diz assim, ó: porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. O contexto aqui é que Paulo está falando sobre as pessoas que não tiveram acesso à lei. Ele fala, as pessoas não tiveram acesso à lei, mas ele tem acesso à lei dentro do seu coração. Ele não tem acesso à lei escrita, mas ele tem acesso à lei dentro do seu coração. Porque dentro de nós há a lei moral que Deus colocou dentro de nós. E essa lei serve também para nos condenar, para nos tornar indesculpáveis. A verdade é que a gente faz algo errado, sabendo que é errado. Mesmo que seja nosso inconsciente, mesmo que seja lá, bem no fundo do nosso subconsciente. Para quem conhece um pouco de psicanálise, lá no ID, lá nas pulsões primárias, lá nas pulsões fundamentais. Lá dentro a gente no fundo sabe que a gente está fazendo algo errado. No fundo a gente sabe que está fazendo algo errado. Né? E é interessante que, se a gente faz uma escolha, e essa escolha errada, qual é a consequência dessa escolha? Para onde essa escolha nos leva? Para o caminho errado, para o caminho ruim. E o caminho ruim também, consequentemente, vai nos levar a um destino ruim. Então, esse é o cenário que nós vivemos, esse cenário caótico. E é isso que o salmista quer começar nos apresentando, esse cenário totalmente depravado, esse cenário caótico. E o que esse cenário caótico nos faz pensar, nos leva? Ele nos leva para uma humilhação perante Deus, para a percepção que necessitamos da misericórdia de Deus, para a percepção que carecemos da graça de Deus sobre nossas vidas. É essa percepção que o Salmo 2, verso 1 quer nos trazer, que nós vivemos em um mundo caótico e carecemos da graça de Deus. Verso 2 vai dizer: os reis da terra preparam seus ardis e unidos os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo, proclamando. Proclamando, eu vou falar do que eles proclamaram no verso 3.
Então vamos ficar até daqui. Os reis da terra preparam os seus ardis e unidos os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo. Mais uma vez ele reafirma a natureza pecaminosa humana. Essa é a realidade da natureza humana, a natureza pecaminosa, a natureza de governantes que conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo. Os reis da terra que preparam os seus ardis. Essa é a natureza humana, a natureza caída, a natureza pecaminosa. E mediante esse cenário, ainda assim, muitas vezes depositamos nossas esperanças em líderes humanos. Mediante esse cenário, muitas vezes nós depositamos nossas esperanças, descansamos na criatura e não no Criador. Devemos depositar nossa esperança em Deus. Devemos depositar nossa fé em Deus. Devemos descansar em Deus, pois é em Deus que há toda a verdade. Dele emana toda a verdade. Dele emana toda a sabedoria. Esse cenário deve nos levar a descansar e confiar, levar toda a nossa confiança, toda a nossa fé ao Deus Criador de todas as coisas. É interessante que nesse contexto a gente também entende, o salmista quer falar também sobre idolatria. A gente começa a entender o que é idolatria. Idolatria não é apenas adorar uma outra divindade, não é adorar uma outra divindade de alguma outra religião formal, mas idolatria é colocar alguma coisa, qualquer coisa, no trono do seu coração, no lugar de Deus. Então quando colocamos qualquer coisa no lugar de Deus, quando colocamos nossa esperança em algo que não é Deus, nós estamos sendo idólatras. E muitas vezes somos de fato idólatras, divinizamos a criação ao invés de adorar o Criador. Precisamos depositar nossa esperança em Deus. É isso que o verso 2 quer nos falar. Pois a natureza humana ela é caída. Toda a nossa fé, toda a nossa esperança, todo o nosso descanso precisa ser em Deus. Verso 3. Façamos em pedaços, aí é o que eles proclamaram, né? Façamos em pedaços os seus laços. Sacudamos para longe de nós seus vínculos. O que eles estão dizendo aqui? O que eles estão proclamando aqui? Não queremos estar sujeito à sua lei. Não queremos saber de uma lei objetiva. Não queremos saber de uma lei divina. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer que as pessoas recorrem ao cristianismo porque a ideia da vida após a morte é reconfortante para... a ideia da vida após a morte ela é reconfortante. Ou seja, as pessoas só recorrem ao cristianismo porque não sabem lidar com a ideia da inexistência, com a ideia do que a gente só vive, só vive agora e desaparece. Isso é um dos argumentos que muitas pessoas utilizam. Só que é um equívoco. Por quê? Porque da mesma forma que eles dizem isso pra gente, eles também fogem do cristianismo exatamente porque a existência de Deus, ela culmina em um desconforto para o pecador. A inexistência de leis objetivas, ela é confortante para o pecador. Né? Porque se você pensar bem, se existe lei divina, se Deus existe, existem consequências eternas. Se Deus não existe, você pode pecar deliberadamente. Se Deus não existe, você pode pecar sem que sua consciência pese. Se não existe um legislador, não existe consequências eternas. Não existe juízo. Então, muitas pessoas fogem do cristianismo exatamente por causa disso. Porque querem viver a seu bel prazer. Querem poder pecar deliberadamente sem que a sua consciência pese. Só que existe um Criador. Existe um Deus Todo-Poderoso. Só que existe um legislador. E se existe um legislador, existem consequências eternas. E no fundo, bem no fundo, todo mundo sabe disso. Né? Por quê? Porque a gente nasce para adorar a Deus. Nosso propósito de vida é adoração a Deus. Nós fomos criados para adorar a Deus. Se não for para te adorar, por que nascemos? Não nascemos para outra coisa, senão para adorar a Deus. E nossa natureza é tão adoradora que a gente pode perceber isso claramente. Por quê? Porque quando você não adora a Deus, você necessariamente adora uma outra coisa. Você pode perceber que quando uma pessoa não adora a Deus, ela adora outra coisa. O pecado que habita em nós faz com que a gente coloque elementos da criação, criatura, no trono da nossa vida, ao invés do Criador, ao invés do Deus Todo-Poderoso. Você percebe pessoas que não adoram a Deus e adoram outras coisas, e às vezes, infelizmente, muitos cristãos também não colocam Deus no centro da sua vida ou de áreas da nossa vida. E a gente precisa se perguntar hoje, você tem sido um idólatra? Pessoas que colocam o dinheiro no trono da nossa vida. Pessoas que colocam a sexualidade no trono da vida. Pessoas que adoram a si mesmo,
se colocam no trono, pessoas que adoram os amigos, colocam personagens midiáticos, pessoas famosas no trono da vida, pessoas que idolatram o cônjuge, idolatram o carro, idolatram bens materiais, pessoas que idolatram a profissão, pessoas que idolatram muitas coisas, mas isso tudo são elementos da criação, da criatura e não Criador. Precisamos pensar, será que temos sido idólatras? Ou será que temos colocado Deus no trono de nossas vidas? Deus no trono de todas as áreas da nossa vida? Colocado a nossa vida nas mãos de Deus para Ele dirigir a nossa vida. Se nós estamos fazendo isso, estamos sendo idólatras. Se a sua adoração não está apontando para Deus, ela necessariamente está apontando para algum outro elemento da criação. Ela necessariamente está apontando para a criatura. E esse é a lição que o verso 3 quer nos passar. Será que temos sido idólatras? Precisamos adorar somente a Deus. A nossa adoração tem que estar voltada para Deus, tem que apontar para Deus, Criador de todas as coisas. Verso 4, aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então Deus está rindo aqui do pecador. Por quê? A ideia aqui é de uma criança. Imagina uma criança, de repente você tem um filho, não sei. Uma criança pequena que quer pegar o controle do videogame ou o controle da televisão, só que esse controle está numa estante alta. Um local que ele não alcança, ele está tentando, se esforçando para tentar pegar e não consegue pegar. E o pai olha e ri. Por que ele ri? Porque ele sabe que independente do esforço da criança, independente do quanto a criança tente, ele não vai conseguir pegar o controle. Ele é incapaz de pegar o controle. Por quê? Por causa da estatura dele, ele é pequeno demais para pegar o controle. Ele só pode pegar o controle com a intervenção do pai. Ele precisa necessariamente do pai para chegar ao controle. E da mesma forma, somos incapazes de chegar à salvação por nossos próprios méritos, por nossas próprias forças. Precisamos da intervenção divina. Precisamos da intervenção divina para alcançar a salvação. E Ele assim o fez. Ele enviou seu Filho e por meio dele podemos nos reconectar ao Pai. Podemos alcançar o controle. Podemos, por meio dele, somente por meio dele, alcançar a salvação. Verso 5. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Muito infelizmente eu vejo muitas igrejas pregando um amor divino nos moldes humanos. Um amor divino que não é um amor ágape, um amor pregado nas Escrituras Sagradas, um amor revelado nas Escrituras Sagradas. Por quê? Porque o amor divino ele não entra em contradição com quem Deus é. O amor divino não pode entrar em contradição com os outros atributos de Deus. Deus ele é amor e ele também é justiça. E isso consegue dialogar. E isso não é contraditório. E o que é justo? Justo para o pecado contra um Deus eterno é uma pena eterna. O justo para o pecado contra um Deus eterno é uma condenação eterna. E por isso, carecemos da misericórdia de Deus. Porque todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Todos nós pecamos contra o Deus eterno e merecemos a condenação eterna. Mas somente por misericórdia, por graça de Deus, que nós podemos alcançar a salvação. Deus ele se ira contra o pecado. Por que Deus se ira contra o pecado? Porque Ele ama a sua criação. E o pecado corrompe a sua criação. Todo ato de amor, todo ato de amar, ele anda junto com o ato de ira. Como assim, Tiago? Por exemplo, se você ama o seu filho, você vai odiar, você vai se irar contra pessoas que matam o seu filho, ou que levam o seu filho para o caminho de morte, ou que levam o seu filho a se desvirtuar. Ou seja, todo ato de amor está ligado a um ato de ira. Todo o amor está ligado à ira. Deus ele ama a sua criação e por ele amar a sua criação, ele se ira contra o pecado. Por quê? Porque o pecado desvirtua a sua criação. O pecado desvirtua a sua criação. Por isso que Deus, por isso que o pecado, por isso que Deus ele se ira contra o pecado. Deus se ira contra o pecado. Por isso devemos reconhecer que somos pecadores. Nos arrepender de nossos pecados e seguir a Cristo. Porque senão pereceremos. E o último verso. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Então, mediante a todo esse cenário de depravação, mediante a todo esse cenário de governos egocêntricos, ele unge um rei. Que é esse? Messias. Cristo Jesus. Ele foi ungido aonde? No santo monte de Sião. Esse Sião aqui está prefigurando a Sião celestial. Cristo Jesus.
em meio ao caos, Ele vem para nos trazer esperança. Cristo Jesus, em meio ao caos, Ele veio para nos trazer consolo. Cristo Jesus, em meio à esperança, Ele veio para nos trazer vida, e vida abundante, e vida eterna. Amém?